for nothing, you know what I say? Cheer up, you old bugger. Come on, give us a grin. There you are. See? The end of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Some of us got to live as well, you know. Who do you think pays for all this rubbish? They'll never make the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros alunos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa disciplina de lógica. Na última aula, a gente falou um pouco sobre o conceito de lógica, né? Quais são, a gente deu 3 definições diferentes associadas ao conceito de lógica. E na aula de hoje a gente vai ver uma lógica específica, né? A gente vai falar sobre a lógica silogística, a lógica aristotélica. Então, senhores, vamos dar continuidade aqui à apresentação dos slides. Eu peço licença a vocês para me ausentar em vídeo e continuo com vocês em áudio. Vou começar falando sobre a lógica silogística. Então, na aula passada, ou no vídeo passado, a gente viu que um dos autores ele sugere uma linguagem, né? Uma linguagem que possa evitar paradoxos e ambiguidade, para a gente poder, com base nessa nova linguagem, analisar o argumento de forma exata, né? A lógica silogística ela tem como base a linguagem silogística. Então a gente tem que pegar qualquer tipo de argumento e a gente vai utilizar quantificadores em cima de conjuntos e elementos. Por exemplo, né, a gente tem esse exemplo aqui de argumento na linguagem natural. A gente pode verificar aqui que a gente tem 3 sujeitos, né? A gente tem um sujeito professor, um sujeito elegante e um sujeito João, né? Que se repetem aqui ao longo do nosso argumento. E essas sentenças, no caso as premissas e a conclusão, a gente vai utilizar quantificadores quando a gente tiver sujeitos relacionados ao que a gente pode atribuir como conjunto. Por exemplo, professor. Todo professor é elegante. Professor a gente pode caracterizar como sendo o conjunto dos professores e elegante como sendo o conjunto daqueles que são elegantes. Um pouco parecido com o que a gente fez na aula passada, no vídeo passado, no caso. Então, a gente vai ter aqui o quantificador todo associado ao conjunto P e ao conjunto E. Então, todo professor é elegante. Todo elemento do conjunto dos professores é um elemento que pertence ao conjunto dos elegantes. E a gente vai utilizar, senhores, letras minúsculas para representar indivíduos ou objetos específicos, né? Por exemplo, João. A gente tem aqui João, né? João é professor. Isso quer dizer que João, na nossa linguagem silogística, né, vai ser um elemento que pertence ao conjunto P, que é o conjunto dos professores. E por fim, aqui na nossa conclusão, a gente relaciona agora João com elegante. Então a gente quer tentar concluir a partir dessas premissas 1 e 2, que João é um elemento que também pertence ao conjunto dos elegantes. Então a gente tem que lembrar bem dessas coisas. A linguagem silogística ela vai ser composta por quantificadores, no caso todo, algum, nenhum, pelo verbo ser, tá certo? No caso é ou não é, letras maiúsculas para representar o que seriam conjuntos e letras minúsculas para representar o que seriam indivíduos ou objetos específicos. E os 2 verbos, né? Na verdade o verbo ser, né? Ser e não ser, como diria nosso querido Shakespeare. Continuando aqui, mas nem sempre, né, nossos argumentos eles vão estar descritos
já com a utilização do verbo ser. Então, às vezes, na etapa de tradução, a gente tem que ter um pouco de cuidado. E aqui a gente tem algumas dicas, tá certo? Então, por exemplo, se eu tivesse como uma sentença João leciona aulas, né? O verbo lecionar não está incluso na lógica, na linguagem silogística no caso. Então a gente teria que meio que reescrever isso, pode ser até mentalmente, não precisa ser expressamente, que João é alguém que leciona aulas. Então João, né, é parte do conjunto daqueles que lecionam aulas. No caso aqui, ensina todos os homens morrem, inclusive o verbo agora aqui está no final, né, da sentença. E a gente pode reescrever isso como sendo todos os homens são mortais. Então o verbo ser, né, aparece aqui também. Homem vai ser um conjunto, os homens, né, e mortais o segundo conjunto. Ficaria todo H, E, M. Certo que a gente tem algumas dicas, né? No caso, usar sempre letra maiúscula para representar conjunto, minúscula termos específicos. Se a gente tem coisas que são parecidas, a gente tenta utilizar a mesma letra para identificá-las, nem sempre vai estar explícito isso no argumento. E obviamente, se são conceitos diferentes, a gente utiliza letras diferentes. Agora, senhores, a gente vai fazer o seguinte. Dado essa introdução, que seria a linguagem silogística, a gente vai colocar explicitamente aqui quais seriam as possíveis formas dessa linguagem. Ou seja, numa linguagem natural como o português, a gente tem a nossa gramática e a gente pode criar uma quantidade indefinida de sentenças, né? Não é o caso da linguagem silogística. A gente tem apenas 8 formas na nossa linguagem silogística. E elas seriam, utilizando dois conjuntos, dizer que todos os elementos têm um conjunto e no outro, estão no outro conjunto, né? Todo A é B, nenhum A é B, algum A é B, algum A não é B, xzinho, ou seja, o elemento X pertence ao conjunto A, xzinho não é A, o elemento X não pertence ao conjunto A, os dois elementos são o mesmo e os dois elementos não são o mesmo, são diferentes, tá certo? Então, qualquer que seja a sentença do nosso argumento, se a gente for traduzir ele para a linguagem silogística, ele vai cair numa dessas 8 formas aqui, que a gente chama de forma bem formada, tá certo? E aí a gente vai ver agora aqui, em seguida, que não basta isso para a gente poder julgar um argumento na lógica silogística. O silogismo, que é um argumento bem escrito na lógica silogística, ele tem que ter, além de ser composto por FBFs, ele tem que ter um item a mais, ou uma característica a mais, que é o encadeamento entre as sentenças. Por exemplo, essa é a tradução daquele nosso argumento que todo professor é elegante, João é professor, portanto João é elegante. Você pode verificar que a palavra P, o conjunto P, né? Ele aparece exatamente 2 vezes no nosso argumento. O mesmo acontece com J, que é o João, e é o conjunto dos elegantes. Então, sempre, cada letra vai ocorrer exatamente 2 vezes no argumento na lógica silogística, para ser definido como silogismo, tá certo? E uma outra coisa interessante é que há um encadeamento entre as sentenças relacionados a cada uma dessas letras maiúsculas ou minúsculas, tá certo? Então aqui a gente tem exemplos de 3 argumentos, tá certo? Que são silogismos, tá? Então, você pode verificar que cada letra aparece exatamente 2 vezes e há um encadeamento entre elas. Vejam bem, o C vem para cá, o B está encadeado para cá e o A volta para o primeiro, né? Então eu formo uma cadeia entre os 3, um ciclo, né? Entre as 3 sentenças, as 2 premissas e a conclusão. Mesma coisa nesse argumento,
né? Do F eu venho para cá e do G volto para a primeira premissa. E aqui a gente tem um argumento inusitado, que seria um argumento sem premissas, né? Apenas com a conclusão, mas novamente tem a única letra aparecendo duas vezes e há um encadeamento, um autoencadeamento aqui entre o meu silogismo. E agora eu vou pedir, senhores, para que vocês analisem essas características em cada um desses argumentos aqui e me digam se eles são silogismos, tá certo? Intuitivamente, vocês podem tentar verificar intuitivamente se eles seriam válidos ou não, tá certo? A gente ainda vai ver como é que verifica a validade de forma formal, mas intuitivamente vocês já podem fazer isso. E por fim, senhores, eu passo como exercício para vocês o exercício 2.2a do nosso livro-texto. Vou colocar no cigarro o trecho que contém esse exercício. E na tradução simplificada, que também está no cigarro, eu peço que vocês façam apenas a tradução dos argumentos que aparecem lá no exercício 2.3a. Mais uma vez a gente conclui esse vídeo. Na verdade, esse vídeo a gente está concluindo pela primeira vez, né? Então, mais uma vez a gente conclui o vídeo. Eu espero que vocês façam o exercício. Se tiverem dúvida, me consulte por e-mail, como alguns de vocês já estão fazendo, ou pelo Discord, que eu já estou lá no Discord do Bacharelado em Sistema de Informação. Por enquanto é isso. Fiquem atentos. Um abraço. Tchau. Nothing will come from nothing, you know what I say? Cheer up, you old bugger. Come on, give us a grin. There you are. See? The end of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Someone's got to live as well, you know. Who do you think pays for all this rubbish? They'll never make the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.